Oiê! Meu nome é Laís e está começando mais um MalgaTech. O nosso assunto de hoje é Kubernetes. O que é, como estamos utilizando aqui dentro e quais os benefícios do uso da ferramenta. Para o papo de hoje, eu vou contar com o Pedro, ou Pedrinho, que já esteve por aqui nas redes participando do quadro Conheça a Liga. Mas para quem não te conhece, Pedrinho, se apresenta aí e dá um oi. Boa. Oi, Laís. Oi, galera que assiste o MalgaTech. Eu sou o Pedro, o Pedrinho, que nem ela falou, e eu sou analista de Data e Cloud Platform aqui na Malga, e vou falar um pouquinho do Kubernetes, essa solução ultra sofisticada que é uma das melhores do mercado no contexto de orquestração. Bora lá, Pedrinho. O que é Kubernetes e qual que é o seu propósito? O Kubernetes ele é uma plataforma de orquestração de containers de código aberto desenvolvida pela Google. E ele tem como principal objetivo automatizar a implementação, a escalabilidade, gerenciar aplicativos em containers, tudo isso de uma forma bem mais eficiente e flexível do que você utilizando um próprio serviço da nuvem de containerização ou tenta fazer alguma solução do zero. Legal. Agora que a gente sabe do básico, me conta como que o Kubernetes se diferencia das outras formas de orquestração de container do mercado. A principal diferença do Kubernetes em relação a outros serviços que já existem, outras soluções que já estão no mercado, é a característica dele ser agnóstico em relação à infraestrutura. E isso é uma característica muito boa, porque ele fica flexível e independente das plataformas específicas. E isso, diferente de muitos serviços de orquestração que estão vinculados à nuvem específica que aquele serviço opera, ele vai conseguir uma migração bem simples e rápida caso você tenha algum problema em alguma nuvem, ou deseja migrar de nuvem no futuro, ou deseja, por acaso, não utilizar nuvem e mover para uma infraestrutura on-premise. Tudo isso você ia conseguir com o Kubernetes de uma forma muito mais simples do que você utilizando um serviço específico de uma nuvem em questão. Massa, Pedrinho, muita informação boa. E me conta agora, como que funciona o Kubernetes em termos de arquitetura? Show! Falando um pouquinho da arquitetura do Kubernetes, sem aprofundar muito nos próprios componentes, eu acho que o principal é explicar como que o Kubernetes opera, que ele vai fazer toda a gestão de um cluster, que é mais ou menos um jeito fácil de explicar, um conjunto de máquinas, seja essas físicas ou virtuais, e cada nó desse cluster, que é uma máquina, ele pode ser dividido em dois tipos de nó. O nó mestre, que é responsável por gerenciar o cluster, e os nós de trabalho, onde vão ter os containers, onde vai acontecer todo o trabalho do deployment da aplicação, toda a parte de escalabilidade, orquestração dos containers e etc. Show! E se eu te perguntasse assim, quais são os principais componentes do Kubernetes em relação à gestão de cluster? O que você pode falar para a gente sobre isso? Bom, acho que falando de componentes, a parte mais legal é que o Kubernetes ele leva em consideração o Make It Simple, bem ao pé da letra mesmo, sabe? Quando você fala de orquestração e gestão de um cluster que pode ter N máquinas, você pensa, nossa, deve ser muita coisa que precisa para fazer isso funcionar. Mas o Kubernetes ele tem que dar uma simplificada bem boa, e aí pode se focar em alguns componentes principais, que é a utilização de um API server interno, que vai possibilitar a comunicação tanto entre os usuários e os elementos do cluster. Além disso, tem o armazenamento persistente, que é chamado de etcd, que ele vai guardar os dados do cluster e os control planes, que vão ser os responsáveis por regular o estado do sistema de acordo com as preferências do usuário. Então, se o usuário define que o cluster tem que agir de forma X, esse control plane vai ter essa informação, mas se por acaso ele decidir que esse X não é mais eficiente, ele quer mudar a orquestração para uma forma Y, esse control plane vai fazer toda a parte de ter essa informação do usuário, manter ela para o cluster conseguir se comportar da forma que o usuário deseja que seja feita, o tempo inteiro. Então esses são os três componentes principais que fazem o cluster e toda a gestão dos nós e etc. ser possível. Pedrinho, você deu exemplo de vários recursos, mas me conta como que esses recursos tornam a implementação mais eficiente? Boa.
Bom, falando dos recursos ou resources, que nem consta na documentação, eles são, tipo, a principal qualidade do Kubernetes, que eles funcionam como uma espécie de caixa de ferramentas, onde você pode fazer infinitas coisas utilizando os infinitos recursos que o Kubernetes tem. Em vez de você ter que ter uma preocupação em utilizar múltiplos serviços e cada um vai ter uma função e fazer vários scripts de IAC, você, no Kubernetes, você pode definir todas as configurações necessárias, que nem regra de rede, volume, sondas de verificação de saúde, variáveis de ambiente, secrets, etc., de forma declarativa através de um arquivo .yaml. E com esse arquivo .yaml, o Kubernetes vai, de forma automatizada, fazer a leitura do que tem ali quando você aplica e vai fazer toda a criação dos elementos indicados com base nos parâmetros que você passou. E isso já é uma coisa que torna a implementação do Kubernetes do dia a dia uma coisa, tipo, super mais eficiente nos processos de infraestrutura como um todo. Show! Agora, mais diretamente, assim, fala pra gente quais são os benefícios do Kubernetes em relação a escalabilidade automática e balanceamento de carga, que já devem ser termos conhecidos pela galera técnica que está assistindo a gente. Esse é um tema, tipo, muito importante quando se trata de Kubernetes e infraestrutura como um todo, porque quando você fala de escalabilidade automática e balanceamento de carga, você está se preocupando principalmente com a confiabilidade do site ou aplicação que você está utilizando. E o Kubernetes, ele oferece praticidade na configuração declarativa, e isso torna a escalabilidade automática, o balanceamento de carga, mais simples de implementar. E, além disso, isso centraliza o processo de gestão do sistema e facilita a integração direta com ferramentas de CI/CD. Logo, se a empresa, a startup, etc., quer utilizar o Kubernetes, ela consegue uma confiabilidade do site do site, da plataforma, de uma forma muito mais simples e dinâmica do que ela ter que fazer toda uma análise de confiabilidade utilizando diversas ferramentas, porque o Kubernetes já tem várias ferramentas embutidas nos resources que vão garantir que tem o balanceio de carga para as máquinas não ficarem sobrecarregadas, assim como que o sistema se mantenha sempre online, utilizando a escalabilidade automática de quando um pod para de funcionar, subir outro no mesmo instante, etc. Então, acho que a palavra que define isso mesmo é estabilidade e falta de preocupação com o sistema cair. Boa, muitos benefícios, muita coisa boa, muita eficiência. Você pode falar, além disso tudo, né? E talvez por causa disso tudo, por que e como o Kubernetes é visto pelo mercado de desenvolvimento hoje? Bom, na atualidade, o Kubernetes ele é amplamente aceito pelo mercado como uma das principais soluções para orquestração de containers. Ele tem uma comunidade muito ativa que vira e mexe, cria novos add-ons, cria uma variedade de complementos e ferramentas que facilitam a utilização e até acrescentam funcionalidades que o Kubernetes não possui nativamente. Por ser uma ferramenta open source, a comunidade abraçou muito bem e é uma ferramenta que está crescendo cada vez mais e tanto o mercado quanto a comunidade que participa do desenvolvimento de novas funcionalidades vê ele com ótimos olhos. Para finalizar, Pedrinho, conta pra gente como que a gente usa o Kubernetes aqui na Malga e como que os nossos clientes podem se beneficiar dessa implementação que a gente fez. Claro, boa. Aqui na Malga, a utilização do Kubernetes ela foi focada principalmente em automatizar, facilitar e deixar os processos de estabilidade, escalabilidade, entrega contínua cada vez mais práticos para conseguir entregar cada vez mais valor para o cliente. Tanto de um produto que não cai, um produto mais estável, um produto que não vai ter uma sobrecarga de infraestrutura, que consegue ter toda uma escalabilidade horizontal e vertical, dependendo das necessidades do momento, quanto uma experiência de desenvolvimento pelo Kubernetes é uma plataforma mais simples para toda a equipe tech, que proporciona entregas muito mais rápidas e cada vez mais features de uma forma segura e escalável para todos os clientes.
Eu acho que o Kubernetes ele pega bastante nessa parte da simplicidade, de deixar as coisas menos complexas, mas não perdendo a qualidade de uma solução bem complexa, justamente pelo Kubernetes ser uma solução bem robusta. Utilizando o Kubernetes é garantido estabilidade, confiabilidade e features novos cada vez mais rápido pela simplicidade que os devs encontram no dia a dia de desenvolvimento e de testes. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham anotado, porque muita coisa relevante foi dita. Eu tô totalmente distraída com a Gal Costa, desculpa. Então é isso, pessoal. Essa foi a última pergunta. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado esse tanto de informação relevante também que o Pedrinho passou aqui pra gente. Muito obrigada, Pedrinho. Vou te dar aí a chance de se despedir e chamar a galera pra compartilhar e curtir esse vídeo. E ficar atento, ficar de olho para os próximos que vão aparecer por aí. Boa, Laís. Agradeço demais o convite. Sempre um prazer estar falando das inovações aqui no Malgatech. Quem puder aí curtir, compartilhar, seguir a gente, pode ter certeza que vocês vão ter muito conteúdo de qualidade. E tchau aí, muito prazer. Sempre um prazer estar falando aqui de Kubernetes, de solução tão maneira. E fiquem com a Malga. Valeu, gente. Muito obrigada. Um beijo meu e um beijo da Gal Costa.